Olá, bom dia, meu sexto ano, tudo bem com vocês? Muita saudade, né, envolvida aí, mas depois desse pequeno recesso, a gente está voltando aí com as nossas aulas, né, com força total. Com novos assuntos, novos formatos, novos materiais, né, e aí a gente com aulas mais dinâmicas, né, para a gente poder aprender e, e fazer aquilo que a gente tem de melhor, que é pintar, desenhar, né, e desenvolver a nossa criatividade. Hoje o assunto que nós iremos abordar é um assunto muito interessante, né? Que nós assim podemos a cada dia aprender um pouco mais, né? Com um com o outro, não é verdade? E a gente começa já essa aula fazendo a seguinte pergunta: a arte tem uma função? Né? Isso daí será a unidade 2 que iremos trabalhar. E depois, no capítulo 1, os registros que a arte promove e as manifestações da arte no Brasil. Então a gente vai ver aí que tem muita coisa para a gente aprender, qual é a função da arte, né? Se a arte tem algum significado, se tem alguma importância. Isso a gente já sabe que tem, que é algo que é fundamental em nossas vidas, mas é importante que a gente explique, não somente saiba o que é, mas explique o porquê que as coisas são, não é verdade? Então vamos passando aí um pouco mais à frente, a gente vai ver que tem a pergunta que foi feita, por trás tem um mural, né, de um artista famoso chamado Cobra, né, o Cobra ele pintou esse mural, é, que é belíssimo mural também, lá dentro da Vila Olímpica, né, onde o nosso grafiteiro Eduardo Cobra, né, ele pintou esse painel que tem de 400 a 500, ele se inspirou na arte marajoara, da arte indígena marajoara, né? E aí ele pegou parte dos índios, parte da sua cultura, e aí o que acontece? Ele fez um dos painéis maiores do mundo, tá? Esses painéis aí que vocês estão vendo em nosso livro, né? São os painéis que ele propriamente fez, né? Com grafite, suas técnicas. A coisa foi tão grande que eles utilizaram até mesmo, se você for olhar aqui na frente, um carrinho elevador, né? Um carrinho onde que ele podia alcançar alturas maiores sem precisar de estar em andames e sem precisar de estar ali amarrado em cordas, né? Como os grafiteiros no passado faziam, né? Hoje em dia já tem uma tecnologia melhor para a gente poder já entrar nessa vibe, né? De grafite e enfim, a gente está com um recurso tecnológico bem mais interessante para hoje a gente poder fazer a nossa arte, né? Outra coisa interessante também, a gente vai vendo aí, né, uma escultura com o conceito de escultura, né, ao lado do painel do Cobra. A gente vai para você, a arte precisa ter alguma finalidade, né? Essa pergunta a gente se faz. Qual a finalidade da arte? A arte, ela serve para entreter, ela serve para informar, ela serve para ensinar, ela serve para promover o entendimento entre as culturas, né? A arte serve para identificar as culturas, né? O que é cultura, professor? Cultura é o conjunto de crenças, ritos e mitos de uma determinada região, né? De um determinado país, de uma determinada nação. Não é verdade? Então a arte ela identifica nação pelos seus costumes, pelas suas tradições. Então, por exemplo, aí os indígenas, os marajoaras, ele tem uma forma peculiar de se vestir, onde o Cobra retratou aí, por intermédio do seu grafite, que é uma arte contemporânea, é uma arte dos nossos dias, é uma arte totalmente atual. Né? E a gente está vendo aqui do lado essa imagem que eu estou projetando para vocês aí, que nessa cultura, né, pré-histórica, mostrando aí no período mesozoico, né, como a arte se manifesta nas imagens. Ela se manifesta pela criatividade, pela nossa criatividade. Ela se manifesta nas imagens pela inventividade humana, pela forma que nós temos particularmente como seres humanos
de fazer arte, porque nós raciocinamos. Professor, os animais produzem arte? Até produzem, mas não produzem racionalmente, com uma intencionalidade. Nós produzimos arte com uma intenção, né? Porque nós possuímos uma coisa chamada de razão, tá legal? Então, essa reflexão que a gente tem aí do grafite junto com algo que é pré-histórico, né? A gente pode ver que a manifestação do grafite é algo que, né, de milhões de anos atrás, né? De milhões de anos atrás. Então, a gente precisa ter essa consciência de que é importante também as artes para a gente poder aprender com os nossos antepassados. Então, os registros que a arte promove. Peraí, a arte ela promove também não só a comunicação, mas também promove registros no decorrer da história. Por onde a arte passa, ela deixa a sua marca. Né? Então a gente vai ver aí a marca da arte lá na pré-história, nas pinturas rupestres que eu sempre tenho falado com vocês, sempre tenho dito a vocês nas aulas para a gente aprender que é fundamental a gente aprender o passado para entender o presente e a gente projetar o nosso futuro. Então, os registros das pinturas na antiguidade, esse é o nosso objetivo, a pintura como memória em diferentes épocas e a pintura como forma de comunicação. Né? Então, os registros das pinturas na antiguidade, a arte é a forma mais antiga de registro do ser humano, muito antes da escrita. E essa linguagem já era utilizada para registrar fatos que hoje nos ajuda a compreender como viviam os seres humanos nos períodos mais remotos. Foi assim que surgiram as primeiras representações da vida coletiva e as primeiras inscrições, que consistiam na representação de ideias por meio do desenho. Vamos conhecer agora algumas visões do ser humano sobre o mundo por meio dos desenhos das pinturas ao longo da história. Então a gente vai começar a estudar desde as pinturas rupestres até a arte contemporânea do Cobra, o grafite que ele fez da arte marajoara, o maior grafite do mundo, que está no Guinness Book, no livro dos recordes, foi reconhecido como um grafite, um mural, né, o maior grafite do mundo. Então é importante que a gente tenha essa noção dos registros das pinturas da antiguidade para contar como era a vida no passado, para a gente entender como nossos antepassados viviam, o que eles se alimentavam, como eles se organizavam, né? É fundamental para a gente ver o quanto nós evoluímos, o quanto nós aprendemos com eles. Então a pintura na pré-história. A pré-história é um dos períodos mais fascinantes da história humana. Nesse período não houve documentos escritos, mas expressões produzidas nas paredes das cavernas. Os seres humanos primitivos desenhavam e pintavam pessoas e animais. Eles produziam a natureza da forma que conseguiam captá-la e assim registravam cenas do cotidiano, de caçadas e de lutas entre grupos. Nessas representações é possível também ver imagens de aves, objetos e ferramentas. Então, eles registravam até mesmo o confronto entre famílias, que eram chamadas de clãs familiares. Eles ficavam em um determinado local, né? Eles consumiam ali os recursos naturais daquele local, a água, os animais, a comida. Eles não plantavam, eles eram nômades, né? Eles viviam onde tinha alimento. Então, quando chegava outra família para disputar o alimento com eles, o que acontecia? Eles entravam em choque, entravam em luta, né? E aí, por entrarem em lutas, o que acontece? Eles tinham esses conflitos que eram registrados, né, nas paredes da caverna, porque rupestre significa pintura em rocha ou pintura em pedra, né? Então, por isso se chama arte rupestre, que é a arte das rochas, das pedras, né? O que eles usavam? Sangue de animais, seiva de planta, usavam também carvão da queima, né, resultante da queima, usavam também argila, usavam diversos elementos que eles encontravam na natureza. Então essa primeira imagem aqui, a pintura rupestre cerca de 15 mil anos antes de Cristo, da caverna de Lascaux, na região de Dordogne, na França. Então a gente está vendo aí, é tipo um fazão, não sei se é, não, perdão, não fazão, é um boi, né, um tipo de zebu, alguma coisa assim, um animal pré-histórico. Aqui embaixo é a pintura rupestre na reserva particular do Patrimônio Natural da Pousada das Araras, em Serranópolis, em Goiás. Então, a gente está vendo aqui que essa aqui é no Brasil, uma na França, e agora essa daí é da Caverna das Mãos, é a pintura rupestre, cerca de 11 mil anos, Caverna das Mãos, que fica na Argentina. Então, a gente vê que o que é interessante, né, das pinturas rupestres, que é interessante também dessa vida que eles tinham, né, essa vida que contam
muito da nossa história nos dias de hoje, tá ok? Algo também importante que eu gostaria que vocês tivessem aí é, é, na consciência de vocês, que é por isso que é importante nós estudarmos história da arte, história geral, né? Para a gente adquirir cultura, adquirir conhecimento, adquirir com que nós possamos entender ao outro, quando nós vivemos em uma sociedade. Então, apesar de o conceito de arte ainda não existir naquela época, a comparação entre as imagens de período diferente permite constatar que havia noções de técnica de pintura e de desenho. A explicação mais aceita acerca dos motivos que levaram os seres humanos primitivos a fazer essas pinturas é que esse processo os encorajava na captura dos animais representados, ou mesmo em alguma batalha contra grupos inimigos. Essas representações artísticas, denominadas hoje de arte rupestre, é de grande importância como fonte de informações sobre o tempo e os costumes dos grupos humanos e dos períodos mais antigos da história. Então é importante ressaltar, né, que nós temos aí os registros das paredes das cavernas, como as pessoas se organizavam, como se alimentavam, de que eles se alimentavam, quais eram as armas, os utensílios que eles fabricavam naquele período, né, para poder manter a sua sobrevivência, para poder manter a sua família, né, eles tinham, né, se reproduziam. Então são os nossos, estou falando aqui, tratando aqui do assunto e falando dos nossos antepassados, não são alguém alheio a gente, né? São pessoas que podem ter sido nossos, vamos falar tetravós, porque é bem mais antigo, mas podem ter originado a nossa família ou a nossa cultura, né, no passado. Então aqui no Brasil também houve também relatos pré-históricos, né? Tem sítios arqueológicos que falam sobre a pintura rupestre, o desenho rupestre, que é um desenho primitivo, mas também um desenho extremamente importante para que a gente possa saber como nós, seres humanos, se desenvolvemos há alguns milhões de anos atrás, né? Então a gente está vendo aqui um exercício, que isso daí vai ser conceitual, vocês irão fazer esse exercício em casa, né? Para que nós, no retorno às nossas atividades normais, eu irei fazer essa cobrança desses exercícios aí, né? Também que serve também para um exercício de trabalho, avaliação. Então, os exercícios vocês irão copiar no caderno, responder e no momento oportuno eu irei fazer a correção de todos, tá? Aponte na imagem acima os elementos que você consegue identificar e o que imagina que o artista quis representar. O que fez você chegar a essa conclusão e a representação dessa cena parece com a situação vista na realidade? Explica por que você chegou a essa conclusão. Então aqui primeiro você vai apontar a imagem acima os elementos que consegue identificar. O que você identifica, né, olhando, e você imaginar o que o artista quis fazer com esse desenho, quis representar, quis mostrar pra gente hoje. O que você fez chegar a essa conclusão? Por que você olhou, analisou e você deu essa opinião? E depois a apresentação dessa cena parece com uma situação vista na nossa realidade? Tem alguma coisa a ver, alguma coisa, né, parecida? Aí você vai explicar por que você chegou nessa conclusão. Se sim ou se não. Se não, porque isso aí ficou no passado. Se sim, não, porque parece com isso, isso e isso. É assim que você vai explicar e dar a sua opinião. Eu vou deixar para vocês aqui o meu forte abraço, o meu beijo e até o próximo encontro. Gostaria que você se preparasse, né? Algumas atividades serão feitas, né? Essa atividade de pintura de desenho. Separe o material para a gente retomar as nossas atividades também de pintura e de desenho, tá bom? Eu quero desejar a todos aí um forte abraço, tá? E que tudo possa ficar normal, se normalizar para a gente o quanto antes ficarmos nas aulas presenciais, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.